Calderoni. Programa Dário de Paula. Entrevista. Bom dia, gente. São 8h35, hora do café favorito, na manhã da quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Nós temos a presença do Ronaldo, assessor de investimento e crédito do Sicredi Vanguarda, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E, particularmente, independente do anúncio que nós temos aqui no nosso programa do Sicredi, nós temos um relacionamento muito estreito, muito próximo com a agência do aterrado do Sicredi, já que nós fomos eleitos mais uma vez coordenadores da agência Sicredi do aterrado em Volta Redonda. Inclusive, estou recebendo com muita satisfação o Ronaldo para a gente falar sobre investimento aqui no programa. E ontem nós tivemos um encontro com o secretário de Fazenda de Volta Redonda, Vinícius Arbar, nosso amigo querido, que recebeu muito bem a equipe do Sicredi. Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Dário, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui com você. Foi um belo de um encontro, onde a gente está sempre com desenvolvimento local, junto à comunidade e a parceria ali, junto à prefeitura, estreitando e pensando melhor ali para a Volta Redonda, né, Dário? Sem dúvida alguma. E pensando também no melhor para o associado Sicredi, não é? Porque o Sicredi é uma cooperativa e, como cooperativa, ele não tem correntista, ele tem associado e o sócio participa dos lucros, não é verdade? Eu queria até que você lembrasse essa diferença entre banco e cooperativa, embora o Sicredi tenha todos os serviços que o banco também presta à comunidade. Perfeito, Dário. Trazendo um pouco essa diferença, quando você é um correntista na cooperativa, você é um associado. E por você ser associado, você participa da distribuição dos lucros, né? Uhum. Então, quando a gente compara ali com o banco comercial, para você receber os lucros do banco, você precisa ser um acionista, onde precisa, às vezes, alocar o teu capital um pouco mais de risco, às vezes tem uma perda de patrimônio, mas na cooperativa esse sentimento é diferente, Dário, sentimento de pertencimento. Bom, e agora você é um cara que é assessor de investimento e crédito, você sabe perfeitamente como é que funciona essa coisa de investimento. Antes da gente entrar no tema que nós convidamos você para falar sobre ele, que é o investimento entre os casais, afinal de contas nós estamos na véspera do dia dos namorados. Como é que é essa história de ter investimento negativo, hein? Você investe o seu dinheiro, de repente você perde capital. Isso aí, uma vez um gerente de banco falou comigo, meu amigo, meu irmão, camarada, ele falou comigo, eu nunca vi ninguém perder dinheiro. Depois aconteceu um negócio com o Banco Boa Vista, lembra? Sim. O Banco Boa Vista divulgou nos jornais o seguinte: nós deveríamos cobrar de vocês o prejuízo que nós tivemos. Aí, como nós somos generosos, nós não vamos cobrar o prejuízo. Vai ficar, quer dizer, o cara perdeu o dinheiro e Sim. O banco ainda inventou essa história. Como é que é isso? Você tem que ter muita segurança para botar o seu dinheiro lá para fazer um investimento, né? Perfeito, Dário. Isso aí é um questionamento muito importante. Antes de você alocar o seu recurso em qualquer instituição financeira, você precisa saber se aquela instituição financeira ela é segura ou não. Uhum. E existe uma classificação de risco que traz esse modelo para saber se a instituição financeira ela vai pagar com aquele teu capital investido. Uhum. Então existem agências classificadoras, né, que é a Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, que traz essa classificação de todas as instituições. O Sicredi, ele é AAA perante a essas agências credenciadoras, né? Então o AAA é o maior selo para a segurança na hora de alocar os seus recursos. Ele tem uma espécie de selo de garantia concedido por 3 agências reguladoras do capital investido. Isso significa dizer que essas agências garantem que quem faz o investimento na cooperativa Sicredi tem a garantia de que o recurso será bem aplicado e não vai dar aquele negócio de saldo negativo, de jeito nenhum. Exatamente, Dário. E tem outras cooperativas que têm esse AAA?
Somente o Sicredi tem o AAA atualmente, né, perante toda a cooperativa, então é a maior classificação de risco, então o capital está totalmente protegido, temos o fundo garantidor também lá, nós chamamos de FGCOP por ser da cooperativa. Então, hoje, teu capital, pensar num semáforo, tá, Dário? Se a gente tem o AAA lá, tô com sinal verde. Se tá abaixo de AAA, eu preciso ver se eu posso alocar esse capital nesse banco ou não. Aí eu fico com um sinal mais amarelo. Agora, abaixo de AA ali, tu vai para um risco mais B de instituição financeira, é um sinal vermelho ali no semáforo. É a gente cuidar com... Como é que o grande público pode ficar sabendo desse tipo de classificação? Normalmente, quando você vai captar o recurso de alguém para investir, você tem um documento que pode ser apresentado, e quando alguém for chamado para investir em algum lugar, o que é que tem que pedir para o cara para saber essa garantia? Perfeito, Dário. Isso daí é um questionamento muito importante. Normalmente os bancos não divulgam. O Sicredi ele tem essa grande transparência na hora da divulgação dos nossos produtos financeiros, dos nossos investimentos, e a gente sempre traz essa relevância do AAA, porque eu preciso comparar banana com banana, né? Então, por exemplo, a gente vê muito hoje aplicativos que trazem rendimentos 120% CDI, mas esse banco emissor, ele é de primeira linha? Será que ele tem esse selo AAA? Então, a gente precisa realmente ter atenção, e na hora de alocar esse recurso é pedir o gerente ou a pessoa, o financeiro lá que está fazendo essa aplicação para me trazer se é uma instituição que tem o AAA, que tem esse selo. Eu vou citar mais uma coisa que é do conhecimento de todos com relação a essa proposta. O cara chega, você tem um dinheiro investido. Vou falar do pequeno investidor. Você tem 30, 40, 50 mil reais que você pode investir, que você está trabalhando com isso para fazer alguma coisa no futuro ou para garantir alguma coisa para sua família. Aí o cara chega e fala, não, você está aplicando na poupança? Realmente hoje a poupança é um investimento seguro, mas que rende pouco, não é? Aí você vai investir na bolsa, vai investir em outros tipos que o cidadão comum não conhece. Aí o cara que vem captar o seu recurso fala assim, não, olha, você vai ter 1,5% ao mês de rendimento, etc. e tal. Como é que ele pode garantir que você vai ter 1,5% de rendimento? A média não é essa, né? Exatamente, Dário. Quando a gente está acima da média, quando a gente tem um investimento que é muito atrativo, a gente precisa cuidar, né? Porque se está fora da média, realmente é algo que eu preciso ter um pé atrás. Por que ele está me pagando mais? Para eu ser remunerado um pouco melhor, eu preciso correr um pouco mais de risco, Dário. O investimento, ele segue 3 pontas, que é segurança, liquidez e rentabilidade. Eu nunca consigo os 3 na mesma forma. Ah, é? Exatamente. Segurança, liquidez e rentabilidade. Rentabilidade. Por exemplo, se é seguro, pode não dar uma rentabilidade muito grande. Se tem liquidez, de repente não dá a rentabilidade, não dá a segurança também. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um capital que ele tem liquidez e rentabilidade, eu preciso abrir a mão de segurança, que é no caso ali, eu posso investir em ações, elas são líquidas, eu posso comprar e vender títulos hoje, mas eu corro risco, né? Corre risco. Agora, por exemplo, se eu estou abrindo mão de rentabilidade, estou preservando segurança e rentabilidade e liquidez, eu posso ver através disso de uma poupança, por exemplo, ela me dá liquidez, me dá segurança, mas não me dá uma rentabilidade ali tão esperada. Bom, a questão é a seguinte, eu acho que o fundamental quando você pega o seu dinheiro para aplicar é você ter segurança. O seu dinheiro está aplicado, por exemplo, você pode investir a curto prazo. O que é que pode chamar de curto prazo com segurança? 6 meses? 6 meses já é um bom prazo ali para a segurança. Hoje o momento é muito propício para o cenário de Selic, né, de cenário de renda fixa, onde nossas aplicações estão acompanhando a curva de juros. Então hoje a gente consegue esses títulos de renda fixa sem correr risco, com uma excelente rentabilidade
através de uma letra de crédito do agronegócio, através de um RDC, né, que é o que a gente chama lá na cooperativa, que é comparado aos CDBs hoje das instituições financeiras. Então, esses títulos me trazem uma liquidez, uma boa rentabilidade e segurança. Aqui, acabei de receber aqui da produção do programa, por que com as possíveis novas taxas é melhor fazer as aplicações a curto prazo? É uma excelente pergunta. Eu acho que cada pessoa é única e ela precisa trazer o teu objetivo, né? Então, os investimentos de curto prazo, quando eu abro mão ali da liquidez, eu penso ali realmente numa rentabilidade um pouco menos atrativa. Mas os investimentos de curto prazo, que acompanha a Selic, né, o CDI hoje, me traz uma excelente remuneração, Dário. Qual é a média que está dando aí por Hoje mês? a Selic está 14,75. Então, hoje uma média ali está te pagando muito bem, em torno aí de 0,98 a 1% ao mês aí já deduzido dos impostos. Quer dizer, sem impostos, retirado o imposto de renda, IOF, não sei o que e tal, dá mais ou menos 0,98. A 1% mês. Quase 1% por mês. Isso aí é um investimento de curto prazo, seguro e com a melhor rentabilidade. Perfeito. Bom, agora como é que você explica pra gente LCI, que é imobiliário, e LCA, agronegócio? Tem uma discussão muito grande aí com essa mudança. O governo vai fazer taxar o IOF, aumentar, não sei o quê. Conta pra gente como é que é isso. Essa foi uma medida provisória, né, para compensar a parte do IOF que o governo trouxe, né, aumentar os IOFs para fazer um arrecadamento, né? Era previsto algo em torno de 20 bilhões para esse ano e para o ano que vem 40 bilhões, tá, Dário? Então, uma forma de compensar, eles trouxeram esse imposto, né, em cima das letras de crédito do agronegócio, que é onde a gente fomenta toda a parte do agro, e da letra de crédito imobiliário, onde tem o fomento toda da parte imobiliária. Esses novos títulos, né, essa medida provisória, ela diz que os impostos serão para as novas aplicações a partir de 2026, Dário. Só a partir do ano que vem. Então, LCI, que é imobiliário, que funciona na construção civil, e LCA, que funciona no agronegócio, a taxação só a partir do ano que vem, mas acho que ainda depende do Congresso aprovar. Aprovar, exatamente. Tem uma discussão aí que não vai aprovar coisa nenhuma, né? Segundo a discussão, não vai aprovar coisa nenhuma. Agora, o que é investir em LCI? Como é que é isso? Você tem... Vamos voltar. Você tem 50 mil reais, um dinheiro que você vai usar no futuro e tal. Quanto tempo investe na LCI? É uma excelente pergunta, Dário. A LCI ela é um tipo de investimento que traz o benefício fiscal, muito por conta dela ser isenta de imposto de renda. Então, se a gente pensar na rentabilidade final, como não tem imposto na hora do resgate, ela me traz uma atratividade, uma rentabilidade superior. Agora eu preciso, né, nos últimos meses para trás, para eu aplicar em LCI, eu precisava pelo menos alocar numa carência de 9 meses. Então eu precisava manter por 9 meses aquela carência que era necessária, de acordo com o Banco Central, para eu conseguir resgatar lá no futuro. Bom, se você tem 50 mil reais, aplica em LCI, você tem que deixar esse dinheiro preso durante 9 meses. Quanto que rende por mês atualmente, se aplicar aí na LCI? Se a gente pegar 50 mil hoje, acompanhando a Selic de hoje, né, que está em torno de 14,75, hoje tu pega uma média de LCI que paga 90% do CDI, ou seja, se eu pegar 14,75, 90% disso, uns 12%, digamos, vai me dar 1% ao mês isento de imposto também. Isento, né? De imposto. Isento de imposto, Dá líquido já no final ali. A melhor aplicação, então, na história atual, na história recente, é LCI e LCA, e a rentabilidade é em torno de 1%. Perfeito. Em torno de 1% ao mês. E esse é um investimento seguro. Totalmente seguro, ele é um tipo de investimento de renda fixa que traz para o perfil do investidor aquele perfil conservador, onde eu não quero me expor a risco para ganhar uma boa rentabilidade, né? Mas aí é pensar realmente na necessidade de cada um, né, Dário? Às vezes tem pessoas que precisam de uma liquidez maior e aí aloca num CDB, num RDC, ou aloca pensando numa carência maior, pensando num retorno, numa rentabilidade futura um pouco melhor, que é uma LCI, uma LCA. Uma vez eu conversei com um amigo que aposentou e tinha
grandes recursos e tal. Ele falou, não, eu programei a minha vida para me aposentar tendo recursos financeiros para viver até, sei lá, 80, 90 anos. E ele diz que aplica em letras do Tesouro. Como é que é isso? A carência é grande? Ele diz que não perde dinheiro. Como é que é isso? Exatamente. Os títulos públicos federais, eles são também investimentos de renda fixa, assim como, né, a instituição financeira, que é CDB, LCI, LCA, fundos de investimento de renda fixa. Então, o título público federal, ele também é um investimento totalmente conservador, que é uma renda fixa também. Então, eu não me exponho a risco para ter uma boa rentabilidade. Então, eu estou alocando... Qual é a grande diferença? Eu estou alocando meus investimentos no governo. Estou pegando um título do governo, estou alocando meu recurso lá para ter uma rentabilidade. Já na instituição financeira, eu estou pegando um título da instituição financeira para alocar os meus recursos para ter aquela mesma rentabilidade. Isso aí. E agora, investir... não sei se eu posso te perguntar isso, vou te complicar a vida. Investir em títulos do governo no momento é seguro? Então, hoje, né, Odário, se a gente pegar, realmente, a gente teve uma diminuição do risco governo, né? Então, o risco que era AAA, aquilo que a gente conversou anteriormente, ele foi para AA, muito por conta dessa questão fiscal, do IOF. Isso traz uma descredibilidade, então isso acaba trazendo um pouco mais de desconfiança ali para o governo. Quer dizer que o risco governo caiu. Caiu um pouco. AA. Exatamente. Então, e o risco instituição financeira, no caso do Sicredi, é AAA. Quer dizer, é totalmente seguro você investir em programas do Sicredi. Exatamente. Então, se a gente comparar hoje risco, questão de risco, classificação de risco, ou se você alocar o teu recurso lá no Sicredi, você está totalmente protegido com uma excelente rentabilidade. Vamos falar sobre Dia dos Namorados, casal, a família, o casal não tem filhos e tal. Qual o primeiro passo que o casal deve adotar para fazer um investimento seguro, conjunto, etc. Bacana. Primeiro passo, a gente vê que educação financeira para casal ainda é um grande tabu, né, Dário? Então, ele é um dos principais motivos ali das separações. Existe um estudo ali no SPC Banco Central que 66% dos casais não falam sobre as finanças em conjunto. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro é a conversa, é o diálogo, é a transparência. Eu preciso ter um bom relacionamento, uma boa conversa, um bom planejamento e fazer um raio-x do casal. O que seria o raio-x desse casal? É perguntar o quanto que cada um ganha, o quanto que eu tenho de despesa, se eu tenho alguma coisa aplicada, se eu tenho algum empréstimo, algum crédito. Então, mapeou isso, fez esse raio-x, a gente começar a ver as metas, os objetivos de médio, curto e longo prazo daquele casal e adequar aquilo para o orçamento e a realidade daquele casal. O casal deve ter um diálogo muito sério em relação às finanças do casal em si. Tem gente que a mulher não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe quanto a mulher ganha, e isso aí não costuma dar certo, não, né? Não, exatamente. Isso daí, quando a gente tem uma desconfiança, né, quando o casal ele começa a alocar o teu recurso e o outro parceiro não sabe, isso gera uma quebra de confiança, né, Dário? Isso daí pode desgastar um pouco aquele relacionamento. Quer dizer, é de fundamental importância que o casal converse sobre finanças, pelo menos de vez em quando, né? Totalmente. Ter essa transparência é fundamental ali para qualquer objetivo. E como é que o Sicredi pode auxiliar o casal nesse sentido? Excelente pergunta. O Sicredi hoje ele tem um time fenomenal ali, gestores que vai dar esse acompanhamento, essa consultoria para cada casal, né? Pensando no momento de vida de cada um, aonde eles estão, aonde ele quer chegar e encontrar soluções compatíveis que se adequam àquele casal. Então, além da nossa consultoria, dos nossos gestores estar altamente preparados, a gente traz também essa educação financeira, que é o que a gente está conversando aqui hoje, né, Dário? Então, a gente está sempre em contato com os nossos associados, fazendo reunião, falando sobre cenário, falando sobre oportunidades de investimento. Então, o Sicredi traz toda essa estrutura e traz profissionais altamente capacitados para o atendimento. E tem a questão da conta conjunta. Tem muitos casais que, até por uma questão de segurança da família, tem conta conjunta.
é preciso, para fazer o investimento, para ter essa segurança e tal, ter conta conjunta ou pode manter conta separada, sem problema? Isso também sempre tem essas dúvidas, Dário. Não existe uma fórmula única, cada casal trabalha de uma forma. Eu sou da época ali que meu avô pegava o salário dele e dava para minha avó, guardava um pouquinho para ele e ela cuidava das finanças. Mas cada casal é único, cada indivíduo é único. E aí, trazendo um pouquinho ali, qual é a grande diferença? Se eu tenho uma conta individual, né, porque as pessoas têm objetivos pessoais também separados. Se eu tenho uma conta individual, me traz uma maior autonomia, desde que bem alinhado ali com o teu parceiro, falando com ele o que eu estou fazendo, faz muito sentido. Já a conta conjunta me dá uma transparência maior. Por quê? Porque eu tenho metas onde eu consigo acompanhar junto, aqueles objetivos juntos, as despesas em comum. Então, a conta conjunta também, para quem consegue trabalhar, é uma excelente oportunidade. E eu posso fazer isso híbrido também, Dário. Eu posso ter uma conta conjunta, então eu junto com o meu parceiro consigo separar aquelas despesas em comum, aqueles objetivos. E eu também tenho objetivos pessoais. Posso ter minha conta individual também para esses meus objetivos pessoais. Então, não existe uma fórmula única. A ideia-chave é a comunicação e a transparência entre os casais. Bom, a grande verdade é a seguinte, educação financeira é uma coisa de fundamental importância e que tem que ser feita desde os primeiros tempos de vida, né? A criança precisa aprender determinadas coisas de educação financeira. Para encerrar essa entrevista, eu vou contar uma história para você. Quando eu começar esse lance de conta conjunta, um conhecido nosso, da nossa infância, fez uma conta conjunta e deu um talão de cheques para a mulher dele. Mas a mulher dele não tinha nenhuma noção de educação financeira. E saiu comprando, dando cheque, não sei o quê. Um dia o cheque dela foi recusado. Foi recusado por quê? Não tinha saldo, foi devolvido o cheque. Aí foi quando o marido falou para ela, não, peraí, não é assim não, tem que botar o dinheiro lá primeiro, tem que ter o dinheiro e tal. De repente, até hoje tem gente que não sabe que o negócio é desse jeito, né? Então é de fundamental importância a educação financeira. E o Sicredi tem um programa para isso, né? Temos totalmente um programa, né? A gente está sempre, você como coordenador participou da nossa formação, né? Então a gente está sempre trazendo informação de qualidade para os nossos associados, para deixar eles realmente amparados do que está acontecendo com o cenário hoje, quais são as oportunidades. Então a gente traz realmente essa estrutura ali para dar uma consultoria cada vez mais próxima para os nossos associados, Dário. A grande verdade é a seguinte, nessa véspera do Dia dos Namorados, foi de fundamental importância a gente conversar com o Ronaldo. O Ronaldo veio para fazer esse tipo de esclarecimento. Muita coisa no momento conturbado da economia, essa questão de IOF, as pessoas não entendem o que está acontecendo. O governo gasta e precisa arrecadar, e o governo precisando arrecadar, quem vai pagar a conta somos nós, sem dúvida alguma. Quem paga a conta é o pagador de impostos. E as pessoas não sabem o que é que está acontecendo. Então, noção de economia tem que ser noção simples. Você não pode falar economia, você tem que conversar com as pessoas de forma simples, de forma inteligível, não é verdade? E aí, acho que a gente prestou alguns esclarecimentos que são interessantes. Mas quem quiser novos esclarecimentos, o Sicredi tem agência em toda a região do Médio Paraíba Fluminense. Inclusive, em Volta Redonda tem duas, uma no Aterrado, outra no Retiro. Em Barra Mansa tem uma no centro. E agora, meus amigos de Pinheiral, anteontem foi inaugurada a nova agência do Sicredi em Pinheiral. Pinheiral já tem Sicredi e tem orientação para todo mundo. Eu não sei quem é o gerente lá, mas você sabe não? Conheço, é o Felipe Vigorito. Só chamar o Felipe Vigorito lá, que é o nosso gerente de agência lá de Pinheiral, que está recepcionando toda a comunidade lá, está fazendo também essa expansão ali do Sicredi. Uma prestação de serviço importante do Sicredi para a comunidade, por exemplo, Lídice tem uma agência do Sicredi, não é? Aqui na região do Médio Paraíba, em Rio Claro, Lídice, um distrito de Rio Claro, tem uma agência do Sicredi que ajuda muito.
O Sicredi Vanguarda, que tem sede em Medianeiro, no Paraná, trabalha muito com crédito rural. E o pessoal que procura crédito rural aqui na região pode procurar o Sicredi, não é? Com certeza, Dário. O Sicredi, o nosso DNA veio do agronegócio. Então, hoje, se a gente pegar a nossa carteira de crédito, a maior que tem veio do agronegócio. Então, temos soluções tanto para os 3 segmentos, é pessoa física, é pessoa jurídica e para o agronegócio. Então, você que é produtor rural, procure uma agência Sicredi mais próxima para te trazer essa solução, essa consultoria e contar ali com os nossos consultores. Ronaldo, prazer recebê-lo. Nós agradecemos a sua participação, o seu esclarecimento. E vou convidá-lo novamente. Foi muito bom estar com você aqui. Muito obrigado, Dário. Foi um prazer enorme estar aqui, ainda mais uma data tão especial, Dia dos Namorados, trazer um pouco essas ideias. E a informação é o nosso melhor ativo. É isso aí. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! Black Friday antecipada nas